Bom, voltei. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai falar sobre termologia agora. E aí eu acabo com essa chatice de física. E se eu for prestar realmente essa prova, eu tenho ainda mais uns 3 dias para pensar se eu vou mesmo prestar, se eu vou aguentar essa chatice, ou se eu vou fazer exatamente o que eu quero mesmo, que é o cargo de motorista da Câmara Municipal. Mas já que eu comecei a gravar, né, vamos terminar para não ficar incompleto aí. E se puder ajudar alguém, né, que seja legal. Então vamos lá, vamos falar aqui da termologia. Deixa eu localizar aqui um material. Termologia é o ramo da física que estuda o calor. Não me diga. Vamos ver aqui pelo guia do estudante. Resumo de física. Termologia. Termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases. Certo. Aí ele pede aqui o conceito de calor como energia. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Calor, vamos lá. Enquanto a temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo, enquanto a temperatura é a medida de agitação das partículas de um corpo. Cheguei a falar para vocês que os corpos, eles são cheios de partículas, acho que foi em eletricidade que eu falei isso para vocês, os átomos lá e tal, as moléculas, sei lá, o capeta 4. E se essas moléculas aqui, elas começam a se agitar, normalmente o que você tem? Você tem um aumento da temperatura. E se essas moléculas começam a repousar, você tem em vez de um aumento, você tem um resfriamento da temperatura, uma diminuição. Então, enquanto a temperatura é a medida da agitação dessas partículas de um corpo, o calor é realmente a energia térmica que é transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, o calor é quando você tem aquela energia que a chama do fogão passa para a sua panela. Então, essa energia é chamada de calor, que é o que vai cozinhar o seu alimento. Então, a temperatura é a medida da agitação das moléculas e o calor não é essa medida. O calor é a energia calorífica gerada, né, que é transmitida de um objeto com maior temperatura para um outro com menor temperatura. E ele vai absorver a temperatura. Certo? Princípios de transmissão de calor, pneumática e hidráulica. Eu acho que faltou uma vírgula aqui, mas tudo bem. Vamos falar aqui, ó, princípios de transmissão de calor. Não consegui localizar um bagulho legal aqui no guia do estudante. Vamos pesquisar mais no Pai Google. Princípios de transmissão de calor.
o livro da Saraiva aqui vendendo. Princípios da transmissão de calor. Aqui, chegou aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos continuar. Transmissão de calor. No Só Física, eu entrei agora. Condução térmica. É a situação em que o calor se propaga através de um condutor. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode se modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo, ou por outra parte do mesmo corpo. Por exemplo, quando cozinha-se algo, se deixarmos uma colher encostada na panela, que está sobre o fogo, depois de um tempo essa colher vai estar quente, você vai pôr a mão, que nem trouxa, e vai se queimar. Então, existe uma condução térmica, né, da panela aqui, o fogão, tal. Você deixa a colher aqui dentro, ó. Na hora que você vir pegar no cabo dela, você vai se lascar. Essa é a condução térmica. Condução. Foi passado diretamente de um para o outro. Convecção térmica. Consiste no movimento dos fluidos e é o princípio fundamental da compreensão do vento. O ar que está nas planícies é aquecido pelo sol e pelo solo, ficando mais leve e subindo. Então as massas de ar que estão nas montanhas, que é mais frio, tomam lugar pelo ar aquecido e aí acontece o vento. Então, a convecção térmica é explicado normalmente pelo vento, né? Você tem aqui a montanha e aqui a praia. O ar aqui esquenta, ele sobe. Ele sobe e vem para cá. E o ar que está aqui é frio. Aqui o ar quente. O ar frio, ele vai descer. E aí vai acontecer esse movimento, que é o movimento que vai ocasionar os ventos. Temos a irradiação térmica, que é a propagação da energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o forno micro-ondas, que por meio de ondas eletromagnéticas ele esquenta o alimento. Que mais? Beleza, feito essa parte da transmissão do calor. Ele pede aqui para falar de pneumática e hidráulica. Pneumática é o ramo da física que estuda as propriedades dos gases, especialmente a do ar. Vamos ver no Wikipedia aqui. Pneumática é derivado do termo grego pneuma, que significa fôlego ou sopro. Logo, pneumática é o sopro em movimento. É o ramo da física que o estudo do uso do gar ou do ar pressurizado, do ar comprimido. Por que isso aqui está caindo no concurso do metrô? Ora. Como é que você acha que funciona aquelas portas automáticas do metrô? São portas e o movimento delas é promovido pela pneumática. São portas pneumáticas. Um pistão tem aqui, ele é ligado num outro pistão, num cilindro, por exemplo. Quando o ar ele é movimentado para o cilindro, o pistão recolhe e a porta se abre. Quando a válvula faz o movimento inverso, ela empurra o cilindro e a porta se fecha. Beleza. Então vamos lá falar da pneumática. Por ser utilizado numa gama alta de aplicações, como por exemplo freio de caminhões e ônibus, por isso que ele faz aquele barulho quando você para, clínicas, sistemas pneumáticos,
pinturas, compressor, pulverizações, para a criação de movimentos mecânicos lineares, angulares e rotativos. Na indústria, sua aplicação está ligada a um aumento na produtividade e menor custo operacional. Vantagens da pneumática: o incremento da produção com investimento pequeno, simples construção dos elementos de trabalho, fácil entendimento da lógica de operação, redução dos custos operacionais, porque você tira um homem, né, uma força motriz de um homem e utiliza a força pneumática, robustez dos componentes pneumáticos, normalmente eles são bem resistentes, facilidades de implantação e manutenção, resistência a ambientes hostis, como poeira, atmosfera, oscilações e tal. Por isso que é bastante utilizado. É de simples manipulação, são seguros, redução do número de acidentes, a fadiga dos materiais são menores e pode ser utilizadas na área de pintura, como lixa, ou uma parafusadeira de impacto, chave de impacto, macaco, hidropneu hidráulico, enfim. Desvantagens: o ar necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho proposto, então ele tem que ser bem filtrado. Você tem que saber trabalhar com as pressões, o ar é bem possível de ser comprimido, enfim, deu para falar legal sobre a pneumática. E a hidráulica? A hidráulica, ela tem mais ou menos a mesma finalidade, só que em vez de você utilizar o ar como componente, você utiliza os líquidos, os fluidos. Então, num automóvel, por exemplo, no freio, o que você utiliza para você movimentar o pistão do freio ali e travar a roda? Você utiliza o fluido de freio, que seria uma propriedade hidráulica, né? Tanto que você tem lá uma peça no automóvel que se chama hidrovácuo, que ele vai gerar uma pressão maior no sistema hidráulico para que tenha uma eficiência maior na frenagem. É a mesma coisa a direção hidráulica, né? Ou outros instrumentos hidráulicos que utilizam o movimento por meio de fluidos. Beleza. Vamos falar agora das transformações gasosas. Aqui tem um sitezinho educação.globo.com. Existem várias maneiras de realizar uma transformação gasosa. As três variáveis de estado, volume, pressão e temperatura podem se alterar ao mesmo tempo em uma dada transformação, mas é comum fazer-se o estudo particularizado das transformações em que uma das variáveis de estado permanece constante. São elas as transformações isotérmicas. Numa transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, variando a pressão e o volume da massa gasosa. Então, o valor final da temperatura é igual ao valor inicial, não muda. Existe uma variação gasosa em relação à massa, né, ao volume e à pressão, se ela estiver comprimida dentro de um objeto, porém a temperatura é a mesma. Por isso que é uma transformação isotérmica. Transformação isobárica. Como a pressão do gás permanece constante, na transformação isobárica, os valores inicial e final são iguais. Assim, portanto, a transformação isobárica de determinada massa de um gás perfeito, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Graficamente, essa proporcionalidade é representada por uma reta que passa pela origem dos eixos. Então, a pressão continua a mesma. As outras variáveis que se alteram. A transformação isocórica. Numa transformação isocórica, o volume do gás não se altera, embora varie a pressão e a temperatura. Então, os valores inicial e final serão iguais em relação ao volume. Transformação adiabática. Graficamente, como se observa no gráfico, a correspondência entre a pressão e o volume na transformação diabática é representada por uma curva que corta
as isotermas, numa vez que a temperatura varia. Então a temperatura varia. Beleza. As transformações gasosas, né, vão variar de acordo com temperatura, volume e pressão. Isso a gente já identificou aqui. Certo? Então não é bem uma transformação, o gás X vai virar Y. Não, o gás normalmente vai permanecer o mesmo. O que vai mudar é em relação ao volume, pressão e temperatura. Como você estaria trabalhando no metrô com sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, provavelmente você vai trabalhar com gases, né? No caso o ar comprimido, mas você pode estar trabalhando com outros tipos de gases nos aparelhos pneumáticos. E eles vão trabalhar com uma dada pressão. E essa pressão, para não danificar o aparelho, não ocasionar um acidente, você vai ter que estar sabendo qual é o gás que está sendo trabalhado naquele movimento pneumático, e a temperatura de trabalho e tal, para saber se vai ter alguma alteração de volume, de pressão, ou se a pressão e o volume ocasionam alguma alteração de temperatura naquele gás que está sendo trabalhado, certo? Por exemplo, alguns tempos atrás passou na televisão que um extintor de gás carbônico foi deixado numa calçada no sol, né? E devido ao sol, provavelmente a temperatura alterou a pressão e o volume. E o que aconteceu? Aquele cilindro estourou, ocasionando ferimentos nas pessoas que estavam ali na calçada, né? Isso poderia ter acontecido com qualquer outro tipo de gás, qualquer outro tipo de cilindro ou qualquer outro tipo de sistema pneumático, certo? Beleza. Lei geral dos gases perfeita, estática dos fluidos, pressão hidrostáticas, vasos comunicantes. Vamos lá. É uma coisa já mais, nem tanto física, mais técnica. Vamos lá. Lei geral dos gases. Lei geral dos gases, ou lei combinada dos gases, é uma lei dos gases que combina a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei Gay-Lussac. Essas leis matematicamente se referem cada uma das variáveis termodinâmicas com relação à outra, enquanto todas as demais se mantêm constantes. A lei de Charles estabelece que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais entre si, sempre e quando a pressão se mantenha constante. A lei de Boyle afirma que a pressão e o volume são inversamente proporcionais entre si, à temperatura constante. E, finalmente, a lei Gay-Lussac introduz uma proporcionalidade direta entre a temperatura e a pressão, sempre e quando se encontre a um volume constante. A interdependência dessas variáveis se mostra na lei combinada dos gases, na lei geral dos gases. Isso quer dizer que a relação entre o produto pressão e volume e a temperatura de um sistema permanece constante. E aí a gente tem algumas formulinhas aqui, eu estou olhando pelo Wikipedia, eu não vou entrar nesse mérito de fórmulas, né? Porque aí seria pressão molar e tal, e papapi, papapá. Beleza. Vamos ver a estática dos fluidos, e aí a gente encerra esse assunto de física que eu não aguento mais. Vamos lá. Estática dos fluidos. Bom, dentro da estática dos fluidos, ele está querendo que a gente fale sobre pressão hidrostática e vasos comunicantes, né?
comunicantes. Normalmente você fala em relação à pressão hidrostática, em relação a pressão hidráulica, quer dizer, um fluido, qual é a pressão que ele exerce num sistema ou num cilindro, certo? Então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, aqui, você tem um sistema, esse sistema trabalha com um cilindro, certo? E você não está utilizando a pneumática, você está utilizando a hidráulica. Então aqui está cheio de fluido. E esse fluido, ele vai estar numa determinada pressão, para ele poder executar o trabalho hidráulico, certo? Então, em relação à pressão hidrostática, é a pressão que o fluido exerce dentro deste cilindro, que quando, de acordo com a válvula dele aqui, se você abrir o registro, naturalmente essa pressão ela vai ter um lugar para escapar, certo? Então, em relação à pressão hidrostática, é isso. E normalmente você também pode falar em teste hidrostático, que é quando você injeta fluido dentro do cilindro, certo? O máximo possível para saber a resistência desse cilindro ou de um sistema, né? de um cabo, de mangueiras de um sistema hidráulico, certo? Que é muito utilizado nos trens, para frenagem e tudo mais. Você vai ser operador de transporte metroviário, vai trabalhar praticamente na SSO das estações, mas você tem que estudar isso aqui como se você fosse um mecânico de trens. Mas tudo bem. E em relação aos vasos comunicantes? Os vasos comunicantes, em relação à pressão hidrostática, a estática dos fluidos e tudo mais, quer dizer o seguinte, que a pressão que tenha, ou a falta de pressão que tem, por exemplo, desse cilindro para esse, e no sistema em si, vamos supor que eles estejam interligados aqui para uma mangueira, a pressão ou a falta de pressão é a mesma aqui nesse cilindro quanto no outro, porque eles estão interligados. E a pressão dentro da mangueira também é a mesma, né? Não vou conseguir porque a ponta é grossa, né? Mas a pressão é a mesma também nos vasos comunicantes. Então, ó, quando se tem um líquido em equilíbrio contido num recipiente, conclui-se que a altura alcançada por esse líquido em equilíbrio em diversos vasos comunicantes é a mesma, qualquer que seja a forma de seção do ramo. E para todos os pontos do líquido que estão na mesma altura, obtém-se a mesma pressão. Quando dois líquidos não se misturam, são immiscíveis, são colocados no mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior densidade ocupe a parte de baixo e o que de menor densidade ocupe a parte de cima. A separação entre eles é horizontal. Quando você põe água com óleo, né, num recipiente, o que tem mais densidade fica em cima, o que tem mais densidade fica embaixo, o que tem menos fica em cima. Se eu não me engano, é o óleo que tem menos, ele fica em cima. A separação entre eles é horizontal. Por exemplo, água e óleo, se forem colocados no mesmo recipiente, né, óleo menos denso ficará em cima e a água mais densa ficará embaixo. Nos vasos comunicantes, eles se distribuem de forma que as alturas das colunas líquidas sejam inversamente proporcionais às respectivas densidades. Certo?
Ah, sim, se você tiver, vamos apagar aqui, que eu entendi o que ele quis dizer. Claro que você falando isso num recipiente, num copo, né, numa bacia, sei lá, o cacete A4. Mas se você tiver, por exemplo, uma mangueira hidráulica, e essa mangueira hidráulica ela trabalha com dois tipos de fluidos, um mais denso e um menos denso. Conclui-se que o menos denso ele vai estar ocupando esse espaço aqui. E o mais denso ele vai estar embaixo. Só que ele vai atingir mais ou menos a metade do que esse. Por quê? Porque essa medida aqui, ó, essa medida aqui do fluido mais denso, ela equivale a ter uma propriedade que é o dobro desse aqui. Entendeu? Por isso que ela vai ter esse equilíbrio meio desequilibrado, né? Vamos dizer assim. Mas como eles estão ocupando o mesmo espaço, eu acredito que deu para entender. Conclui-se que dois líquidos miscíveis e immiscíveis em vasos comunicantes atingem altura inversamente proporcionais às suas massas específicas, ou isso é, às suas densidades. Em laboratório, os vasos comunicantes encontram aplicações na determinação de densidade e na medição de pressão. O vaso sanitário utiliza no sifão o princípio dos vasos comunicantes. É por isso que a água fica